Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Muito bom dia para você, meu amigo ouvinte da Rádio Brasil Central, AM 1270, e para você ouvinte da 90,1 frequência de qualidade. Está começando agora o programa Conexão Ambiental. Falamos para todo o estado de Goiás, para todo o Brasil, para a nossa querida cidade de Goiânia. E uma ótima manhã, bom dia para você também que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 30 de setembro de 2016. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, Emerson Kran. O tema hoje promete, né? Promete, muito bom, muito delicioso, também delicioso, viu? É, também delicioso, eu digo isso é verdade. por experiência. O ouvinte vai ver que ele também tem experiência. Eu vou contar depois para você, viu? Olha só, Ernesto, o tema do programa de hoje é a crise dos polinizadores. Entre todos os animais que cumprem a função de polinizar as plantas, destacam-se as abelhas, pelo enorme serviço ambiental prestado ao planeta. Insetos e pássaros são responsáveis também por realizar a polinização. Somente por ela é possível que as plantas se reproduzam e gerem frutos. Mas nas últimas décadas, a diminuição desses agentes da natureza é percebida por pesquisadores em todo o mundo. Os prejuízos podem ser calculados em bilhões ou, na pior hipótese, na diminuição da quantidade de alimentos. Mas por que isso está acontecendo? É o que vamos saber hoje aqui no Conexão Ambiental. Uma ótima manhã para você, nosso ouvinte no Conexão Ambiental, aqui na Rádio Brasil Central e também pela RBC FM para toda a região metropolitana de Goiânia. Olha só, para participar do nosso programa hoje, você já sabe do nosso telefone 62-3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com. O nosso WhatsApp você também já conhece, 6299670-9875, e pelo nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental, você participa do nosso bate-papo de hoje. Tá certo, gente, é isso aí. O programa vai falar sobre a crise dos polinizadores. É isso mesmo, a abelha. A abelha e os insetos, de uma forma geral, são responsáveis por essa importante função na natureza. E para falar disso, está aqui conosco nos nossos estúdios o professor Armindo Vieira Júnior. Ele também é apicultor e gestor de sistemas de produção apícola. O doutor Paulo de Marco Júnior, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, no curso de graduação de Ecologia e Análise Ambiental. Ele é orientador nos cursos de Biodiversidade Animal e Ecologia, também Evolução. Falar de polinizadores é muito importante, e a gente estava falando em off, juntamente com os professores, nossos convidados aqui, sobre quantas espécies de abelhas a ciência, o homem já conhece. Aproximadamente 300 espécies de abelha. E ele diz que na Amazônia tem mais umas 1.200 que a gente não conhece, da riqueza desse universo. Muito bom dia, Armindo Vieira Júnior. Bom dia a todos, né? Para a gente uma satisfação muito grande poder estar aqui participando desse programa e trazendo informações aos ouvintes a respeito aí do maravilhoso mundo das abelhas. Doutor Paulo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Vamos falar um pouco sobre as questões dos serviços ambientais, da conservação, e vamos pensar e refletir um pouquinho sobre como é que nós podemos fazer um planejamento para melhorar as paisagens e conservar as abelhas nesse país. Quando nós falamos em polinização, eu disse aqui no começo da importância que é a polinização, sobretudo na produção agrícola. E qual que é essa importância de fato, professor? Olha, nós temos uma grande quantidade de espécies que fazem parte do que nós comemos dia a dia e que precisam de polinizadores para a sua produção. Existem estimativas, é claro que é difícil você pensar em estimativas globais, mas existem números impressionantes, números como uma estimativa há um tempo atrás dizendo
que a economia mundial devia aos polinizadores algo como 2 trilhões de reais. Os números são impressionantes, é claro, mas isso reflete apenas o fato de que talvez 70%, 75% das coisas que nós comemos, de uma análise que foi feita em cerca de 200 países, dependem de insetos polinizadores e, em especial, das abelhas. Até que ponto você acha que a priorização da monocultura atrapalha nesse processo natural de polinização? Bom, o processo de monocultura, o principal que ele atrapalha é a questão do desmatamento e a questão do processo de você ter uma única espécie vegetal sendo plantada naquele ambiente. Então, se você tem um processo de desmatamento, você não tem a presença da abelha, porque a abelha ela necessita realmente de um ecossistema equilibrado para poder estar presente, né? Embora a área de monocultura, né, ela também necessite um processo de polinização. Você tem inúmeros tipos de cultura, como o melão, melancia, o tomate, a laranja, a mexerica, o limão, ou seja, vários tipos de fruticultura onde você depende do agente polinizador, né, para poder efetuar ali a variabilidade gênica e a viabilização do fruto em si, né? Armindo, existe um polinizador mais importante do que outro? Por que eu pergunto isso? Onde é que a abelha entra com essa importância quase que fenomenal como agente Existem inúmeros polinizador? agentes polinizadores. A abelha não é o único agente polinizador, né? Se a gente pegar os pássaros, por exemplo, você tem vários tipos de pássaros que são agentes polinizadores. O morcego, por exemplo, ele é um agente polinizador muito eficiente, né? Você pega outros agentes polinizadores como o próprio vento ou a própria chuva, que também são agentes polinizadores. Mas se você pensar em termos de eficiência polinizadora, né, a vida como um todo no planeta ela surgiu efetivamente em função da capacidade do inseto de transferir pólen de uma planta para outra planta, né? A vida como ela é e existe em função do processo de polinização ao longo da evolução das espécies no planeta. A gente falando nessa questão da polinização e da importância disso, e sobretudo na produção de alimento, na variedade imensa de alimento, existe algum alimento que não necessite especificamente de um polinizador? Ou isso não existe, isso é impossível? Não, claro que tem várias coisas que nós estamos comendo que não precisam de polinizadores ou tem um efeito pequeno. Mas olha como são as coisas interessantes. Quando eu comecei a minha carreira e fui estudar pela primeira vez coisas sobre polinizadores, as pessoas me diziam assim, café, gente, que é uma coisa que nós todos estamos morrendo de vontade de ter uma hora dessa na manhã. O café, ele não precisa de polinizador. Não, o café basta o vento que está polinizando. E a gente fez um experimento que se tornou muito importante na discussão da pesquisa nessa área, mostrando que produtores de café que estão em paisagens nas quais você destruiu a vegetação e as abelhas desapareceram, perdem $1.800 por hectare ano em comparação com produtores que preservaram a vegetação e mantiveram as abelhas. Porque as abelhas seriam responsáveis por 14,7% da produção do café, mesmo sendo o café podendo ser polinizado apenas pelo vento. Então, o que o Armindo está nos chamando a atenção muito interessante, quando você pensa monocultura, quando você pensa todo esse sistema, nós precisamos pensar o sistema inteiro. Então, nós estamos pensando nas abelhas, mas para pensar nas abelhas, eu tenho que pensar na vegetação que está sendo mantida no meio ou próximo dessas áreas. Eu tenho que olhar a paisagem como um todo. E aí, quando eu começar a olhar isso, eu começo a perceber que eu tenho ganhos adicionais além das abelhas. Por exemplo, também nessas áreas de mata, perto dos monoculturas, nós temos predadores e organismos capazes de ajudar a controlar as pragas, que, se potencializados, poderiam estar diminuindo a intensidade com que estamos usando agrotóxicos e, consequentemente, afetando menos, inclusive, as próprias abelhas. A visão de que várias coisas estão interagindo precisa estar na nossa cabeça. Isso é Nós importante. vamos precisar de pensar o sistema como um todo. É importante você dizer isso, porque a gente está falando aqui através da onda curta e tropical também, vai para longe. Eu tenho certeza que um produtor rural esteja nos ouvindo nesse momento. Quando se cria, então, o produtor resolve fazer uma safra de milho, por exemplo, safrinha ou milho normal, ou até mesmo soja. Ele faz uma mancha na produção dele, um desmate, uma área.
O grande medo desse produtor é a infestação de pragas que se alimentam daquela plantação dele. Então ele vem com veneno. Então, quer dizer, de acordo com o que você está dizendo, se ele haver uma pesquisa mais ampla, um equilíbrio, de forma que essa praga tenha o seu predador natural, pode se equilibrar uma safra dessa, não pode? Sem o uso, por exemplo, do agrotóxico? É preciso entender o seguinte, nós temos muito conhecimento sobre o que nós chamamos hoje de manejo integrado de pragas, nos quais são usadas várias técnicas diferentes com o objetivo de controlar as pragas e manter a produção. Um grande problema, às vezes, é que as pessoas acham que eu tenho que erradicar as pragas. As pragas fazem parte de um sistema. Os sistemas mais avançados pensam que eu posso reduzir as pragas para um nível abaixo dele ter um dano econômico, e eu posso fazer isso sem usar o uso intensivo de agrotóxico que é feito. As alternativas existem, elas são variadas. Uma delas é pensar como que eu planejo a paisagem, aonde eu vou plantar, de forma a utilizar uma série de organismos que existem nesse sistema naturalmente como servidores desse agricultor. Nós chamamos muito esse conceito, que eu acho que nós vamos conversar muito sobre ele, nós chamamos de serviço de ecossistema, que são funções naturais que já existem nos sistemas naturais, que nós secundariamente utilizamos para maximizar nossos próprios ganhos econômicos. Agora, eu não tenho que falar isso para o agricultor, porque o agricultor é um grande cientista. O agricultor, em geral, é uma pessoa que conhece e percebe as realidades que estão à sua volta e está sempre experimentando e aprendendo e discutindo coisas. O Armínio chamou a atenção em momentos anteriores aqui sobre o conhecimento popular e o uso dele. Muitos agricultores entendem isso e usam isso. O grande problema é que nós temos, às vezes, pressões de mercado tão grandes e limitações tão grandes, até no processo da viabilidade econômica de alguns desses sistemas, que as opções fáceis são tomadas, como, por exemplo, o uso tão intensivo de agrotóxicos. Essa pressão do mercado por essa eficiência, né, entre aspas, da nossa agricultura é culpada também por esse processo de desaparecimento, sumiço dos polinizadores de um modo em geral, e aí a gente coloca pássaros, insetos, mas principalmente da abelha, né, Armindo? Principalmente da abelha. Hoje você tem, por exemplo, no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e Ásia, você tem uma redução drástica na população de abelhas naquele hemisfério. Só nos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a redução do número de colmeias de abelhas nos Estados Unidos, ela chega a 56%. E o volume de produção de mel a quase 42% de redução. E isso em função de inúmeros fatores relacionados à questão de desmatamento e aplicação de agroquímicos. Embora os Estados Unidos tenham um nível de aplicação de agroquímicos praticamente 15% apenas daquilo que o Brasil aplica hoje em termos de agroquímicos nas suas áreas. E mesmo assim tem ocorrido uma redução violenta de população de abelhas naquele país. Deve ser por isso Agora imagine o Brasil com esse volume todo de agroquímico, é o país que mais utiliza agroquímico no mundo, né? O que está ocorrendo com todo o nosso ambiente. Mesmo porque as legislações nos Estados Unidos, Europa, Japão, enfim, são mais severas, uma fiscalização mais severa. Aí as Monsantos da vida vêm aqui pro Brasil. E a própria forma como a cultura também é tratada nos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma ideia, praticamente 90% da produção de alimentos nos Estados Unidos, ela é dependente da polinização. Isso já faz parte de uma política pública norte-americana. Né? Baseada em pesquisa. Baseada em pesquisa. Então hoje você tem praticamente 85% a 90% das culturas de alimento nos Estados Unidos que são polinizadas por abelhas. Então é comum os apicultores, né, eles viajarem com abelhas, eles migrarem com abelhas para as culturas, visando o aumento de produtividade a partir da polinização dessas culturas. E, consequentemente, redução de pragas que vão atacar ali aquelas lavouras. Você acredita que se nós já estamos no deadline, vamos dizer assim, nosso ecossistema, no sentido de suportar esse grande uso de veneno nas nossas lavouras, porque nós não temos uma legislação mais firme, nós não temos um processo de fiscalização eficiente. Você acha que essas Monsantos da vida, essas empresas multinacionais poderosíssimas que fazem sim um lobby muito forte em Brasília, até que ponto teremos uma chance de melhorar esse processo, uma vez que, se falando em bioma cerrado, nós já estamos com muito pouca mata de cerrado em toda a região do bioma? A gente está no limite, né?
A gente tá no deadline limite. mesmo. Porque todo o processo de evolução das plantas, ele se deu pelo quê? Ele se dá pela variabilidade gênica. E essa variabilidade gênica, ela é estimulada também pela presença dos insetos polinizadores. Não só os polinizadores, como o professor falou também, a respeito até do elemento praga também, que chega naquela cultura e que força a planta ao processo de autocura daquela planta. A partir do momento que a gente só tem o agroquímico e que a gente livra a possibilidade da planta dela interagir com o meio ambiente e sofrer a pressão do ambiente, que é o que força o processo de evolução daquela planta e de melhora da capacidade dela de autodefesa, então a gente automaticamente também está reduzindo a possibilidade dela, no médio e longo prazo, de estar sobrevivendo no ambiente. Ou seja, até que ponto a planta vai conseguir se manter no ambiente sem a presença do agroquímico? Então isso é uma pergunta importante que todo mundo deve se fazer. E aí como é que fica essa relação desse conhecimento que o professor disse aqui, que o professor Paulo falou, que o agricultor, ele é, por natureza, um pesquisador, né? É um observador do processo natural. Diante da necessidade de se utilizar esses elementos químicos para potencializar a produção. O que eu acho é que tem muitas coisas e muitas facetas dessa discussão. Eu acho que num estado como o nosso, se você for olhar, nós temos uma variação enorme de formas de usar. Nós temos pequenos produtores nas áreas de quilombolas no Brasil, no Goiás, que usam estratégias distintas e formas distintas de uso. E eu queria pensar nisso. Eu acho que o Armindo está me chamando a atenção de pontos tão interessantes. Um deles é a perda dessa variabilidade genética dessas populações. Nós não sabemos a quantidade de variabilidade genética que tem no pequi. O pequi, a coisa mais próxima da realidade de Goiás. As pessoas olham o pequi e imaginam que tem uma coisa, e na verdade há dezenas de coisas. Existem, recentemente houve um prêmio e um grupo, se não me engano, da Embrapa, estava mostrando um banco de germoplasma, proteção dessa variabilidade. Em áreas indígenas, no estado de Goiás e Mato Grosso, existem tipos de pequi impressionantemente interessantes. E aí nós estamos chamando a atenção de que as abelhas contribuíram no processo de seleção natural, de evolução desses organismos, provendo um tipo de seleção, favoreceu essa diversificação histórica. Agora nós temos essa riqueza nas mãos. Então, e nós não estamos sabendo usar essa riqueza. E essa riqueza está acabando, né? E essa riqueza está acabando. Essa riqueza acaba porque nós também não estamos sendo capazes de utilizar essa riqueza, de reconhecê-la. E aí, o fato de reconhecê-la significa que nós temos que ter programas de pesquisa adequados para isso. E esses programas de pesquisa têm que reconhecer o conhecimento popular sobre essas coisas, porque várias dessas populações têm acesso a essa informação, nós precisamos trabalhar junto, mas também nós precisamos de preservá-la. E essa preservação é a preservação de um sistema. Eu estou falando do pequi, do morcego que poliniza o pequi, de um sério de organismos e isso pode ser de grande valor econômico. É claro que toda vez que nós estamos fazendo esse tipo de discussão, nós estamos sob a pressão de que nós precisamos de produzir grande quantidade de alimento para uma população cada vez maior. Vamos desafiar isso e pensar, nós temos muitas alternativas para responder a isso, não apenas uma alternativa para responder a isso. É verdade, o papo está ótimo, nós estamos falando sobre a crise dos polinizadores, agentes tão importantes na natureza, na composição dos nossos alimentos. Estamos falando com o professor Dr. Paulo de Marco Júnior e o colega apicultor e gestor de sistemas de produção apícola Armindo Vieira Júnior. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Conexão Ambiental. Voltamos aqui na Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1, também onda média, curta e tropical do Sistema de Rádio Brasil Central. Falando hoje sobre a crise dos polinizadores e recebendo como nossos convidados Armindo Vieira Júnior, apicultor e gestor de sistemas de produção apícola, e o Dr. Paulo de Marco Júnior, professor e também pesquisador da Universidade Federal de Goiás, sobre este assunto. Estamos falando da questão dos polinizadores e também do uso do agrotóxico. Até que medida, professor Armindo, o nosso solo é capaz de suportar, e aí eu digo, o uso intensivo do veneno
safra, antissafra, safra após safra. Esse solo vai ficar empobrecido. Até que ponto essa planta aguenta? Eu acho que além do solo é a própria planta, né? Como a gente comentou no bloco anterior, porque se você tem ali um ataque ao solo, você tem também um ataque à própria planta, ou seja, a capacidade da planta de se autodefender, né? E isso existe um limite, né? Isso existe um limite, ou seja, você vai chegar um momento em que o agroquímico ele não vai ser capaz de prover a total resistência à planta e a capacidade da planta de continuar produzindo, né? Falando em produção e agora falando na apicultura de forma mais específica, a apicultura tem hoje, é verdade quando se diz que ela tem hoje um relevante papel no serviço de não só produção de mel para o consumo, para a venda, para a exportação, gerando riqueza para o país, mas também na forma de a abelha que é produzida ajudar no ecossistema que está sendo criado. Isso é verdade? Isso não só é verdade, como a vida como ela existe em função disso, né? Se todos nós estamos vivos, não tenham dúvida, ouvintes, se estamos vivos é porque a abelha ao longo de 200 milhões de anos vem realizando e ajudando todo o processo de evolução das espécies que chegou ao ponto do homem ser o que é, o homem. Ou seja, se existimos enquanto vida é porque houve todo um processo de evolução das espécies ao longo de milhões de anos e que levou ao culminamento do surgimento da espécie Homo sapiens. E isso existiu em função de todo um processo gerado a partir de toda uma cadeia de alimentos que evoluiu ao longo de milhões de anos dentro da natureza e dependente de todo o processo de polinização promovido pelos insetos. Então a vida como ela depende das abelhas. Se a abelha desaparece, não é nenhum chavão apresentado na internet quando se fala que Einstein colocou a questão do desaparecimento das abelhas. Ele na realidade não falou isso. Isso é um chavão que existe na internet. Mas independente do chavão que é apresentado na internet, o desaparecimento das abelhas, você pode contar de 5 a 10 anos para o desaparecimento não é só do ser humano, o desaparecimento da vida como um todo no planeta. Em termos de produto, de produção, qual é a porcentagem assim, de serviço ambiental que a abelha promove dentro da agricultura no mundo, professor? Tem um número disso? Eu acho que esses números podem variar muito e uma coisa é certa, e o Arminio está nos chamando a atenção disso, a forma como nós estamos usando a agricultura está diminuindo o número, né? Porque nós estamos diminuindo a eficiência e o funcionamento desse serviço. Eu gostaria de chamar a atenção de um artigo que saiu na Science nesse ano, com a participação de uma série de pesquisadores e colegas da Embrapa e de universidades aqui do Nordeste, que chama muita atenção para um ponto da importância da apicultura como uma atividade e o impacto que ela pode ter. O que eles mostraram em estudos no mundo inteiro, juntando informações do mundo todo, é que quanto maior é a densidade de abelhas vivendo numa paisagem, maior é a produção e há um aumento de cerca de 10% em média, isso variando todos os tipos de alimento e no mundo todo. Então é uma variação muito grande, é um número bastante expressivo se você for observar. Mas esse efeito é principalmente importante para o pequeno produtor. Então nós estamos falando de algo que tem um papel exatamente para os grupos mais vulneráveis economicamente. Nós estamos falando de um serviço que pode ter uma importância social muito importante, porque tratando de grupos que são vulneráveis economicamente. E esse efeito que pode ocorrer, ele é manejável. Por isso que é interessante. Quando nós falamos nas sociedades e nas soluções, e aí é interessante que o ouvinte não ouça só o lado negativo, mas um caminho positivo de soluções, uma agenda positiva de soluções, é que, por exemplo, quando nós temos tantos apicultores no estado de Goiás e apicultores organizados, nós percebemos que é possível intensificar determinadas atividades como a apicultura e, como consequência, aumentar esse tipo de serviço com vantagens para o pequeno produtor. E nós podemos planejar ações como essa. Quando o senhor fala, por exemplo, que dessa vulnerabilidade do pequeno produtor, por que ele é vulnerável dentro dessa cadeia toda? É claro que nós temos todas as questões econômicas e sociais bastante sofisticadas e temos um modelo econômico que favorece uma concentração de terra, um sistema
e um pacote tecnológico construído para esse tipo de coisa. Mas eu gostaria de reforçar que nós temos pesquisadores nas Embrapas, na série de institutos de pesquisa, e nós temos... Eu gosto muito de chamar a atenção de como que o produtor, o apicultor, está procurando soluções, ele sempre está buscando soluções, e existem propostas, existem soluções apresentadas pela comunidade científica a essa sociedade. Nós precisamos investir nelas, mas é claro que o poder público tem que estar interessado em investir em modelos que favoreçam isso. Quando eu olho o pequeno produtor, é claro que nós temos uma série de questões muito sérias. Existem estudos também que mostram que os pequenos produtores têm um impacto ambiental muito grande. Eles são obrigados a não manter áreas preservadas porque para serem economicamente viáveis. Então, se nós conseguimos criar soluções que favorecem a sua viabilidade econômica, nós, em consequência, criamos oportunidades de proteção ambiental. E não tenham dúvida que a própria, até complementando exatamente o que o professor colocou, da colocação para esse pequeno produtor, da própria apicultura e da meliponicultura como alternativa de produção de riqueza naquela área que ele precisa deixar preservada. Então, quando a gente pensa em modelos, por exemplo, das APPs, das áreas de preservação permanente, das áreas de mata ciliar, ou seja, das áreas que existem de floresta dentro das propriedades, se passa muito a ideia, e isso não é só para o pequeno e para o grande. Existe normalmente uma cultura de achar floresta não vai gerar riqueza e não vai gerar dinheiro. A gente tem que ser muito incisivo nisso, que isso é o que a grande mídia coloca, e isso é o que os grandes grupos econômicos colocam, e as grandes empresas de veneno colocam, de que uma floresta, por exemplo, ela não vai gerar riqueza. Nós não estamos falando aqui de modelos apenas já, vamos catar frutos no meio do cerrado. Não. Conversávamos isso, inclusive, no apiário, quando estivemos no apiário na última quarta-feira, e imaginarmos, por exemplo, que uma área a partir, por exemplo, de 10 hectares de floresta, mantidos dentro de uma propriedade rural, né, possui uma capacidade de produção de mel estimada em aproximadamente 4 mil quilos de mel ano. Estamos falando de 4 toneladas de mel ano em uma área de 10 hectares de floresta. Isso em termos de venda, de números de venda. Okay. E entrando até um pouco, perguntava sobre a questão de um mercado que existe hoje em termos de venda de mel de exportação. Hoje você tem uma remuneração obtida pelo apicultor, gerada em aproximadamente R$10 mil a tonelada do mel exportado, né? Aonde esse produto ele vai hoje para fora do Brasil. O Brasil é um forte exportador de mel, com a produção em torno de 40 milhões de quilos de mel ano, né? E exporta praticamente metade dessa produção para 19 países. É brincadeira, um número... E isso a partir de uma floresta. E isso a gente está falando apenas em termos de mel, e a própolis, e o pólen, e a geleia real, e outros produtos e subprodutos das abelhas. O engraçado é que tem um poder de produção forte e um país que não dá valor à mata, à natureza. É um dado meio complexo. É para você ter uma ideia também, e o nosso ouvinte está fazendo a reflexão nesse momento, da riqueza que é o Brasil, desse potencial fortíssimo que o Brasil tem e da forma como está sendo conduzida as políticas públicas, a forma como está sendo feita a questão de gestão pública, da aproximação do gestor ao produtor, das viabilizações das pesquisas e tudo mais. Não sei onde vai parar isso não. Agora, é bem verdade que o mel não está presente na mesa da maioria do povo brasileiro. O consumo per capita de mel no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Quando você chega, por exemplo, de um país continental, né? Um país de dimensões continentais com 200 milhões de pessoas. Se a gente chega, por exemplo, na Suíça, e isso são dados da FAO, a FAO ela levantou o consumo de mel per capita no planeta. E encontrou na Suíça 1,5 kg de mel consumido por suíço ano. Os Estados Unidos 1 kg, a Alemanha 1,2 kg. E o Brasil, incríveis, 60 gramas por brasileiro ano. É porque aqui no Brasil... é uma coisa assustadora. A cultura que se tem, gramas. E aí é uma pergunta interessante que muitos acham que não é, mas é que o uso do mel por remédio. O uso medicinal do mel. O indivíduo só toma mel quando está gripado. Armindo. E isso é um absurdo. Armindo, na obrigação que a legislação faz para o pequeno, médio, grande produtor deixar 20% da sua área
Isso, pensando em termos de preservada, cerrado, sim. se tem uma ideia do que seria o uso dessa área, né, junto com a apicultura? A primeira coisa é o produtor ele conscientizar do seguinte: a área de APP, que ele por obrigação de lei ele é obrigado a deixar hoje, que na maioria das vezes ele enxerga aquilo como negativo, porque será uma área que, entre aspas, não haveria uma produção de alimentos, né? Vamos imaginar uma área, por exemplo, de 100 alqueires, de uma fazenda de 100 alqueires, cujo 20 alqueires ele precisa deixar como área de preservação permanente. Aquela área de 20 alqueires, ele teria um potencial imediato de instalação de pelo menos 50 colmeias de abelha. Essas 50 colmeias de abelha instaladas nessa área para esses 20 alqueires teriam um potencial de produção em torno de 3 a 4 toneladas de mel ano. Tá? De mel ano. Isso fora própolis, fora pólen, fora cera. Esse produto hoje, comercializado no mercado atacadista, ele geraria em torno de um faturamento anual em torno de R$40 mil ano e em torno do mercado varejista direto ao consumidor final, em torno de R$150 a R$200 mil ano entre produtos e subprodutos que poderiam ser direcionados ao consumidor final. Ou seja, nós estamos pegando uma área de 20% da propriedade rural, tirando a ideia de que ela não é geradora de riqueza e renda, e nós estamos trazendo uma agregação, uma valoração econômica àquela área que está sendo preservada. Ou seja, não há meios de mantermos realmente as florestas se a gente não enxergar não só a questão da conservação ambiental dela, mas principalmente buscar as ferramentas que vão dar a valoração econômica àquela área. Professor Paulo, questão professor Paulo quer complementar? O Emílio deu para nós o desenho mais claro e preciso do que é o que eu penso que é uma agenda positiva, e essa agenda é cultural também. É uma visão de como nós vemos o ambiente à nossa volta. Eu preciso dar um contraponto apenas para o nosso ouvinte estar refletindo sobre essas coisas, que é o seguinte: quando nós estamos discutindo produção de mel, há dois conjuntos de organismos que estão sendo envolvidos. Nós temos a abelha de mel, a Apis mellifera, que é uma espécie introduzida, exótica. Que é uma espécie exótica, e nós temos as melíponas, que são as abelhas sem ferrão que ocorrem no sistema. É claro que aqui é uma situação, essa é uma abelha exótica, mas nós podemos dizer que ela é naturalizada, ela já tem o passaporte, porque ela já está há tanto tempo que ela faz parte desse sistema. É claro que há um problema, é claro que há impactos das abelhas de mel sobre as abelhas nativas, e nós precisamos encontrar um equilíbrio disso. No entanto, há uma lógica muito clara e profunda na fala do Armíndio, que há uma riqueza que precisa ser entendida e explorada. Mesmo se alguém disser, olha, nós temos um problema porque essa espécie é exótica, nós temos formas de manejar esses sistemas de forma a preservar e avançar sobre isso. Por outro lado, nós também precisamos de cada vez mais pesquisa e conhecimento sobre a meliponicultura, e da riqueza que ela é. Eu não sei, Armíndio, se isso é verdade, mas já foi me informado que, para alguns mercados fora do Brasil, o valor do mel da melípona ainda é maior do que ele, por uma série de razões. Por exemplo, um cara na Alemanha, ele não está comprando só o mel, ele está comprando a ideia de que estou ajudando a preservar as áreas naturais da América Latina. Olha só, interessantíssimo. Inclusive são áreas certificadas, né? Exato. São áreas certificadas onde você tem empresas de certificação, aonde você faz todo um consórcio, né, da presença do inseto, tanto da apicultura quanto da meliponicultura, e que você tem todo um arranjo produtivo local voltado para a produção daquele produto, e aquele produto está devidamente certificado como um produto que colabora no processo de preservação das florestas. Detalhe, essa certificação ela é internacional, ela é vista... Ela é internacional. Internacional. E nós temos leis aqui no Brasil que permitam que essas empresas trabalhem certificando isso. Isso é legal. Isso é legal. É isso legal, totalmente normal, tranquilo. Isso hoje é em escala planetária. Todos os países que produzem alimento, eles têm empresas que trabalham nisso e fazem parte normalmente do processo econômico. Eu penso que até muitos políticos são donos de muitas terras e até produzem mel, né? Mas por que eles não propõem leis nesse sentido? Até porque, se ele reconhece um órgão, um instituto internacional que vem certificar a produção dele, até para ele ter poder de lucro, para ter mais lucro naquele mel, mais credibilidade naquele mel, por que não
fazer uma política de incentivo mesmo, né? Para que outros ao possam... consumo de ao mel. consumo do próprio mel, ao barateamento desse mel aqui para ser vendido aqui dentro e tudo mais. A gente está falando de políticas públicas, no final. Armindo, o mel vendido pro brasileiro, ele é caro, por falar em... Ele é caro. É Ele caro? É caro. Com toda Se a você for produção que pensar, nós por temos. exemplo, um quilo de mel hoje que chega no supermercado, num preço variando entre 30 e 60 reais o quilo, nós estamos falando de um preço que Não é você está acessível. retirando totalmente o público C, D e E, né, de consumo, da faixa de consumo do produto apícola, né? E isso deriva de inúmeros fatores. O Brasil ele é um grande produtor de mel, ele figura entre os 10 maiores produtores de mel do mundo, ele figura entre os 6 maiores exportadores de mel do mundo, né? Mas ao mesmo tempo o volume de mel que o Brasil produz, ele ainda é pequeno, no sentido, por exemplo, se hoje houver um aumento de 60 para 120 gramas no consumo interno de mel, não há mel. Você pega todo o mel que é produzido no Brasil e todo o mel que é exportado, e você vai jogar para dentro do mercado nacional e ainda faltará mel. Até que ponto... Então a gente está no fio da navalha, ou seja, a produção que existe, ela não é toda consumida no Brasil. Mas se houver um mínimo de propaganda de consumo de mel e um dobro de aumento de consumo desse produto, não há mel no mercado para poder. E só E tá mesmo- faltando propaganda? Não é Como é bem que assim. é? E só tá faltando propaganda pro brasileiro? Só está faltando, não vou dizer uma Não. propaganda da maneira como é colocado para outros produtos. Eu acho que o que está faltando, principalmente a figura do governo, e quando eu falo governo é em escala federal, estadual e municipal, é enxergar em termos do seguinte, enxergar a ideia do quanto os produtos apícolas, né, o mel, a própolis, o pólen, a geleia real e outros produtos, eles têm uma importância fundamental na questão da saúde e da manutenção da nutrição humana. Falando ainda de mel, e aí o nosso tempo já está acabando para abrir para o próximo intervalo, eu quero deixar uma pergunta no ar. O mel realmente é caro para nós, para o brasileiro, para o consumo interno. Até que ponto o dólar tem influência nisso, o mercado exterior, porque é uma pressão muito forte em cima desse preço e da intencionalidade do produtor em vender, porque ele quer realmente ter o lucro, quer viver, quer poder viver melhor. Então a gente continua com essa discussão sobre essa crise dos polinizadores aqui no Conexão Ambiental. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos então aqui com Conexão Ambiental, esse é o nosso terceiro e último bloco, falando da importância das abelhas e dos insetos de uma forma geral na produção dos alimentos que nós consumimos diariamente. E também, claro, a respeito dessa crise que vive hoje os polinizadores em decorrência de vários fatores que a gente está colocando aqui nesse debate, hoje recebendo o Armindo Vieira Júnior, apicultor e gestor de sistemas de produção apícola, e o Dr. Paulo de Marco Júnior, professor e pesquisador da UFG no curso de graduação em Ecologia e Análise Ambiental. Ernesto, eu queria lembrar aqui aos nossos ouvintes que o que gerou, né, esse tema da crise dos polinizadores, que a gente está querendo fazer já tem um tempo, mas é porque essa data de hoje, ela está próxima do dia 3 de outubro, que é o dia da abelha. Olha só. É o dia da abelha. Tal a importância dela, ela tem o seu dia também, que é o dia 3 de outubro. A gente antecipou porque é na sexta-feira que é o nosso programa. É verdade. E a abelha, elas, igual nós dissemos no início do programa, existem várias espécies. Não só a abelha, como muitos insetos. O homem, gente, não conhece toda a riqueza orgânica da biodiversidade que existe, acho que nem no Cerrado, quanto mais de outros biomas. Eu queria falar um pouco sobre isso porque é o seguinte, meu trabalho basicamente é construir modelos matemáticos para prever aonde estão espécies e, entre elas, identificar áreas prioritárias para que a gente descubra essas espécies e planeje conservação. Parte importante do que eu faço é esse tipo de coisa. E nós estamos cada vez mais preocupados com a conservação de abelhas e toda a discussão que nós colocamos aqui sobre a paisagem agrícola, né? Uhum. Agora eu estava brincando e dizendo que nem tudo são flores, né? E nem tudo são flores nessa discussão porque existem às vezes propostas de trazer polinizadores
de outros continentes para serem usados para aumentar a polinização aqui. Por exemplo, existe uma proposta de fazer isso, trazendo uma espécie da Europa. O nome dessa espécie é Bombus terrestre, é uma abelha grande. Nós já temos, professor, só fazer uma interrupção, já foi trazido uma espécie fora para o Brasil. A própria Apis mellifera, a abelha de mel, ela foi uma espécie introduzida. Mas agora, ela se deu bem. Ela se deu bem, mas o grande problema ela causou algum impacto inicial? Ela causa um impacto, é claro que eu tenho um impacto sobre as abelhas nativas. Agora, essa outra espécie, houve esse erro, isso aconteceu, certo? Não vamos repetir. Há um erro. Eu acho qual que é a promessa? Uma das discussões centrais de um professor olha para seus alunos é, por favor, cometam erros diferentes. Não cometam os mesmos erros. Esse erro é um erro grave pelo seguinte: nós temos espécies brasileiras capazes de executar esse serviço, talvez menos estudadas e capazes. Para que nós vamos trazer? E aí há, claro, interesses econômicos, há empresas envolvidas, há uma série de coisas. E nós estamos falando para a polinização do tomate. E observa como é importante pensar o todo da situação. Aumentar a polinização do tomate em cultivos protegidos, fazer isso dentro de estufas, é importante porque no cultivo protegido você tem uma diminuição absurda do uso do agrotóxico. Então eu diminuo o agrotóxico que eu faço com o cultivo protegido. Mas aí eu diminuo o agrotóxico e trago uma abelha externa de fora para poder fazer a polinização. Se alguém me disser assim, não, mas nós vamos proteger, ela não vai soltar para a natureza. Impossível. Eu lembro aqui não existe nenhum caso no mundo em que realmente se protegeu e o bicho não soltou. O bicho vai soltar. Professor, eu quero lembrar aqui a história famosa do caramujo africano, né? Isso aí, o caramujo africano é um exemplo clássico. Foi uma tragédia pro Brasil. É uma tragédia. Até hoje, eu moro ali perto, eu moro no Urias, perto ali do córrego do... Eu esqueci o nome aqui, enfim. Do Anicuns. Do Anicuns. E época de chuva, ali em festa, pelo menos em festa. O meu quintal em festa, aparece caramujo de tudo quanto é jeito. Até hoje. Mas esse caramujo, ele é praga até lá. Quer dizer, os nossos navios passando nas costas africanas e aportando, ele grudava no casco e vinha, né? Agora, se você for olhar as abelhas, uma dos riscos é o seguinte: quando você traz abelhas de outro continente como esse, já há estudos que mostram que elas aumentam a polinização, principalmente das plantas que são praga. Ou seja, elas, além da história, nós estamos intensificando mais outras plantas exóticas. Uma praga ajudando outra. Mas, então, essa é uma situação parece, muito perigosa. Essa questão, é uma praga ajudando outra, né? Parece coisa da política brasileira. Professor Armindo, essa coisa da promessa, uma abelha maior, mais lucro, essa coisa do lucro versus a vida. Essa é um dilema constante que a gente tem que se deparar e se debruçar sobre isso. É um falso dilema. Porque, na verdade, você pode ter mais lucro com as espécies nativas. Sim. Como o Armindo está nos colocando em vários momentos, mas a opção... acho que tem uma experiência maior. O Armindo tem experiência sobre quais são essas abelhas nativas que podem substituir isso, e isso é muito importante que a gente perceba. E é importante dizer também que nessa história toda, o produtor e o agente de produção, ele opta sempre pela parte mais fácil, quer dizer, do processo. Ele quer pegar uma coisa mais pronta e às vezes não observa muito, não tem esse conhecimento aprofundado de que fazendo isso ele vai contribuir para o desserviço do processo. Eu acho que o que é importante em todo modelo que vem sendo construído é o seguinte: a ideia do lucro não é nenhum problema para ninguém. Aliás, faz muito bem, né? Principalmente nessa época, né? Disso, né? O que é importante é a gente construir os modelos econômicos que respeitem as questões éticas e legais relacionadas ao meio ambiente, né? Com relação, por exemplo, à polinização de culturas, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o tomate, e com essa ideia de trazer uma nova espécie de abelha, né, de um outro continente para a realização de polinização, ótimo. Cadeia do agronegócio do tomate. Já procuraram estudar as abelhas nativas que realizam processos de polinização tão ou mais eficientes do que outros tipos de espécies de abelhas trazidas de outros continentes? Então estudem a abelha uruçu, a abelha jataí, né? A abelha tiúba, porque são abelhas que têm um processo de polinização sobre esse tipo de frutas, que são muito eficientes e que são altamente produtivas, ou seja, vão gerar uma variabilidade gênica sem interferir no processo de introdução de uma nova abelha no ambiente.
Armindo, mas aí nós estamos falando também de se parar com o uso de veneno, que no caso do tomate é uma coisa venenosa. A simples presença da abelha, É uma coisa a venenosa. simples presença da abelha, né, seja ela melipona, seja ela uma trigona, seja ela apis, a simples presença da abelha sobre qualquer tipo de cultura, seja uma pequena cultura, seja monocultura, seja com um pequeno produtor ou com um grande produtor, a simples presença da abelha ela já reduz e diminui a necessidade de aplicação de agroquímico. E nós estamos falando, né, Emerson, da questão do uso do agrotóxico e que cada vez o veneno é mais forte no sentido de se tornar mais eficaz, mas cada vez a praga também ela é mais forte, né? Esse Sem dúvida. inseto que E vai se tornar mais forte. O professor estava dizendo em off que a abelha não tem no DNA dela suportar veneno. Né? Não Mas tá os escrito, outros, né? não está escrito Não no tá DNA escrito, da 100 abelha. milhões de anos de Mas evolução. tem espécie de inseto que ele se adapta àquilo, ele fica mais poderoso, quer dizer, mais resistente. Então, quando você diz que tem abelha numa determinada cultura, significa que ela é orgânica, que ela não tem veneno? Não é que ela não tenha veneno, né? A presença da abelha, a gente tem que imaginar, em termos, quando se fala assim, equilíbrio ambiental entre insetos. Quando a gente pensa em equilíbrio ambiental entre insetos, qual que é o inseto que vence em relação a outro inseto? Aquele que tem uma população maior. Então, por exemplo, se você coloca uma abelha competindo com um inseto que é uma praga numa lavoura, e se você tem ali uma presença em maior quantidade daquele agente polinizador em relação à praga, então a praga não vai dar conta de competir pelo alimento, que no caso ali é aquela planta, né, pela presença da abelha. Então a gente tem esse modelo muito presente em vários tipos de cultura, onde a presença da abelha ela inibe a presença de alguns elementos de praga em culturas, né? E isso não é só com a apis, isso também você encontra com a abelha também sem ferrão. Então, se você entra com uma população grande de abelha sem ferrão, por exemplo, numa cultura de tomate, por exemplo, a simples presença em grande quantidade daquela abelha sem ferrão na cultura, você vai ter uma inibição também da praga por competição alimentar. É seleção natural. Eu não consigo... Processo de seleção natural. E aí não precisa de usar tanto Você veneno. não precisaria entrar com tanto agroquímico no processo. Eu acho que no tomate, eu não vejo muito assim como a minha, não, mas eu acho que o que funciona muito é o fato de que o cultivo protegido do tomate usa muito menos agrotóxico, mas ele não funciona sem polinização. Ele precisa de polinização para que isso funcione. O que eu percebo também, que eu acho que é importante, que o nosso ouvinte esteja percebendo, é que nós ficamos falando de algumas culturas como tomate, né? Uhum. E eu negócio assim, eu gosto de café. Então eu pego estudar café, eu gosto muito de café, tá bom. Nós também, Agora eu jornalista, gosto muito depende de de doce café. de Murici. Quando eu vim aqui para o Goiás, eu gosto muito de doce de Murici. Então eu fui estudar um pouco da polinização do Murici. E uma das coisas que fica claro é que a fragmentação florestal, a perda da vegetação de cerrado, ela afeta as abelhas grandes que são nativas e que podem polinizar o Murici. E se você for olhar algumas das coisas interessantes que tem como novos mercados e inovação de mercado, estão os picolés com frutos do cerrado, estão o uso desses recursos, e isso é o tipo de inovação econômica que um país como o nosso precisa. E a maior parte dessas frutas que nós estamos falando dependem de polinizadores que são abelhas nativas. Exatamente. E chamar a atenção, e esse é um ponto importante. E quando nós estamos falando isso de polinização, nós também estamos falando de outras coisas, nós estamos falando da preservação da biodiversidade do próprio cerrado. Existe uma planta no cerrado chamada Vauquisia rufa, é uma espécie de planta, que é uma das plantas características de uma família de plantas que ocorre preferencialmente no cerrado brasileiro, e que essa planta é polinizada apenas por uma única espécie de abelha que é especializada. A perda dessa espécie de abelha vai levar à extinção dessa espécie de planta. A perda dessa espécie de planta leva a espécie à extinção. E eu queria que a gente também pensasse na valorização de todo o conhecimento que tem essa abelha. O nome dela é Santiago Morey. O Armindo sabe muito bem quem é Santiago Morey. Foi o padre, que é um grande cientista, que foi o taxonomista que identificou uma grande parte das abelhas. E essa espécie de abelha é uma espécie altamente ameaçada de extinção, porque a fragmentação, a perda de hábitat, o agrotóxico, todas essas coisas juntas estão levando a perda. Nós não estamos perdendo só a polinização da agricultura. Nós estamos perdendo a polinização que pode levar uma extinção em cadeia
dentro do cerrado do sistema. Eu não sou tão de imaginar a vida como um todo, vai sempre sobrar vida. Em qualquer situação vai sempre sobrar barata, corintiano e flamenguista. Sempre sobra alguma coisa, mesmo depois de uma bomba atômica, vai sobrar. Então, mas, de qualquer forma, a vida como nós compreendemos, eu acho que é importante, o Arminio falou isso 3 ou 4 vezes, a vida como nós a compreendemos, em que tem uma clareza de ligação, de produção de vegetação e de alimentos, essa forma de ver depende preciosamente da polinização. Eu vou ter que discordar de você, que diz que vilanovense também sobra no final. Professor, mas falando na questão da apicultura de uma forma para exploração econômica, teria um site para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento e que possam até estar decidindo já ter e criar abelhas, para que eles possam tirar informação, modelos? Teria alguma coisa, uma fonte de informação? Olha, em termos de fontes de informação, os sites que a gente recomenda, né, o ouvinte, ele está acessando para poder alcançar informações precisas, né? De imediato, os sites da Embrapa, né, os sites da Emater e os sites do Senar, que vem trabalhando realmente diretamente com a figura do produtor no sentido da implementação da meliponicultura e da apicultura em todo o Brasil, né? Dentro de modelos de produção, né, onde você possa trabalhar a questão da polinização e que você possa trabalhar também toda a questão de produção dos insumos das abelhas e, por consequência, das culturas que estão em volta e da própria manutenção das florestas. E a gente não pode deixar de citar também as instituições, né, acadêmicas, né, que trabalham hoje a questão da apicultura e da meliponicultura, a UFG, a UNB em Brasília, a Universidade Federal de Viçosa, a USP Ribeirão Preto, né, a Unesp em São Paulo, enfim, você tem todas hoje as instituições públicas e se cada ouvinte acessar os sites de cada uma dessas universidades, vai chegar até as informações relacionadas às abelhas. E há um custo, quando se fala em produção e investimento, tem um custo. É relativamente barato hoje criar abelha? Para quem vai iniciar, para quem vai começar. Eu tenho a minha propriedade rural com 10 hectares e eu quero implantar uma apicultura, né? Eu quero implantar uma meliponicultura. Hoje você tem, por exemplo, entre as abelhas sem ferrão, né? Você tem um custo de investimento, de compra daquela espécie de abelha, girando em um preço médio em torno de R$400 por enxame, por colônia de abelha, né? Esse é o preço que vem sendo trabalhado entre os meliponicultores no sentido da disponibilidade dessas abelhas. E no investimento de abelha com ferrão, você tem um investimento entre materiais e abelhas girando em torno de R$1.000 por colônia. Entre as atividades agropecuárias, a apicultura e a meliponicultura estão entre as mais baratas do país, né? E com um retorno gigantesco, né? O programa, infelizmente, já está chegando no final e a gente agradece a participação de vocês. Foi enriquecedor, realmente, um debate propositivo, muito bom. Agradecemos, então, o Armindo Vieira Júnior por suas considerações, abrindo para você fazer suas considerações finais, Armindo. Lembrando que eu agradeço imensamente, foi muito enriquecedor, de fato, essa conversa. Bom, a gente só tem realmente que agradecer, né, aqui a rádio, a cada ouvinte que está aí com a oportunidade de estar acompanhando esse debate. E a mensagem realmente que a gente deixa para cada um, né, é da necessidade da presença da abelha no ambiente, né? Não é uma questão vaga, né? É uma questão que depende o futuro de cada um de nós. Depende o agora e depende o futuro. E estamos realmente à disposição para todos aí que quiserem obter mais informações acerca desse maravilhoso mundo chamado apicultura e meliponicultura. Se quiserem conversar com você, Armindo. Sim, se quiserem, podem acessar o nosso site, a Cia da Abelha, www.ciadaabelha.com.br, né? Ou através dos nossos telefones, o 6232821489 e também o WhatsApp, né? O 981020918. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Dr. Paulo de Marco Júnior, professor pesquisador na Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, Dr. Paulo. Foi muito legal. Eu queria agradecer muito essa oportunidade e nessa mensagem final eu queria chamar a atenção a todos que o que fica também é essa visão de que nós precisamos repensar nossa cultura geral.
E valia desde a nossa cultura alimentar, como nós chamamos vários momentos aqui, mas a nossa cultura de como nós vemos o ambiente à nossa volta. E a forma como nós vemos o cerrado hoje pode determinar o futuro desse ambiente, e nós precisamos estar muito atentos a isso, né? É isso, Emerson Kran, valeu, né, cara? Valeu, foi ótimo. Bacana. Beleza. Muito bom. Pena que é só sexta que vem, né? Pois é. Mas eu gostei de saber se muita coisa acabar, o corintiano vai continuar. Não, Obrigado por essa informação. Corintiano, não. Corintiano, Vila Novense, flamenguista. Pode meu cair Deus, uma bomba lá. Mais tem. É isso aí, o programa de hoje teve produção e reportagem de Fausto Borges e Miné Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão do Fernando Kozak, gerência de rádio Jair Cardoso, apresentação de Emerson Kran e Ernesto Fleury. Conexão Ambiental termina neste momento, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Pois é, e fica agora com o programa Fala Goiás, com Roberto Cândido, aqui na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Ernesto Fleury com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Valeu, gente, até sexta. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.